E aí, meus irmãos, paz do Eterno e do nosso Salvador, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Hoje eu falarei aqui de um tema que infelizmente é muito deturpado e distorcido, principalmente no meio cristão religioso, que é acerca da lei do nosso Criador. E a idolatria que muitos colocam em cima da figura de Paulo, colocando as cartas de Paulo como autoridade máxima das Escrituras e as falas de Paulo, inclusive, acima das falas do próprio Messias. Sim, isso é muito comum nos meios religiosos, onde eles dizem que se está escrito nas cartas de Paulo, é o que deve ser e pronto, acabou. E ainda se baseiam em traduções errôneas e interpretações errôneas que foram colocadas por seus líderes nos meios católicos e evangélicos, que se apostataram da fé genuína do nosso Messias, se apostataram do entendimento que os nazarenos, verdadeiros discípulos de Cristo, tinham no passado. Porque ao contrário dessa ideia hoje muito presente no sistema religioso cristão, de que a lei foi abolida, que hoje é só graça, e graça que você pode pecar em paz, que mesmo assim Deus tem a obrigação de te perdoar, que mesmo assim você será salvo, não era esse o entendimento dos verdadeiros e originais discípulos do Messias no passado, os nazarenos, que eram também chamados de a seita do caminho. Eles seguiam a lei do Criador. Eles estavam totalmente de acordo com a lei e com os profetas, assim como nosso Messias sempre esteve de acordo com a lei e com os profetas, ao contrário dessas ideias enganosas que hoje são presentes por aí, como teologia da substituição, que a igreja substitui Israel, ou outras doutrinas como dispensacionalismo, que hoje é só graça, que já era lei. Todas essas estão aí para desviar do real entendimento que é relatado nas Escrituras. E para muitos se apoiarem nessas ideias enganosas que vão contra as Escrituras e o evangelho genuíno do nosso Messias, eles se baseiam nas cartas de Paulo. O problema é que se baseiam em traduções errôneas das cartas de Paulo, que foram propositalmente mal traduzidas para ocultar o que ele realmente queria dizer, assim como interpretações errôneas em cima dos textos das Escrituras, que são colocados pela ótica greco-romana pagã, que é muito presente no sistema religioso. Já que o cristianismo, que teve início como fruto de uma apostasia, que depois culminou no catolicismo, e catolicismo nós sabemos muito bem de toda a infiltração pagã que teve nele, assim como também no meio protestante, que não retirou quase nada dos costumes pagãos, exceto em alguns pontos específicos, eles usam dessas interpretações para negar que a lei ainda está em vigor, que nós somos a Israel verdadeira e que a aliança não mudou, a aliança continua para todos nós. A diferença é que agora o Messias nos transforma completamente e é por meio dele que nós somos regenerados, transformados, e é por meio dele que hoje nós conseguimos cumprir a lei e os mandamentos do nosso Criador, tendo a lei hoje no nosso coração e não mais em tábuas de pedra. E além desses problemas envolvendo essa ótica pagã, é de colocar as cartas de Paulo como autoridade máxima das Escrituras. Isso é um erro tremendo, e o próprio Paulo deixa pistas sobre isso, que as cartas de Paulo, por mais que sejam importantes para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, não devem ser colocadas como autoridade máxima das Escrituras, até porque tanto Paulo, quanto os outros discípulos, quanto o Messias, quanto os profetas, todos eles se baseavam primeiramente em algo, e esse algo é que deve ser colocado como a base, para depois nós basearmos nos outros escritos e analisarmos se eles realmente estão em harmonia com aquilo que deve ser o nosso alicerce, a nossa base, que é justamente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. São eles que devem ser a nossa base. E depois da Torá, a próxima base deve ser os profetas. Depois dos profetas, deve ser os 4 evangelhos. Até porque os evangelhos são baseados no que estava escrito na Torá e nos profetas. E depois dos evangelhos vem a carta dos discípulos. E primeiro dos discípulos que conviveram com o Messias, principalmente Pedro, o qual foi otorgada uma autoridade para ele. Como o Messias mesmo disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E entenda que isso não é como essa ideia católica que o Messias estava dizendo para Pedro que ele ia erguer um templo de pedra físico, que Pedro seria o primeiro papa e não sei o que mais. Tudo isso é engano, gente.
O conceito que o Messias quis passar para Pedro é que a autoridade dos ensinamentos dele, da inspiração dele, da sabedoria, da Ruach HaKodesh, que passava os ensinamentos para o Messias, que se esvaziou-se de si mesmo para receber os ensinamentos do Espírito, ele iria passar para Pedro, e Pedro iria passar para todos os seus discípulos. Afinal, o próprio Messias é a pedra angular, a pedra fundamental, da qual todos nós devemos estar alicerçados. Então a lei e os profetas, elas sempre apontaram para o nosso Messias. Ele é o real sentido da lei, ele é o real sentido da Torá. Mas é a Torá que deve ser o nosso alicerce, porque a Torá aponta para ele. E assim também era com ele. O Messias tinha a Torá como alicerce, e ele ensinou que a gente deve seguir o mesmo caminho. Primeiro, que o próprio Paulo mencionou claramente que ele era o menor dos apóstolos, como em 1 Coríntios 15, no verso 9. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Paulo também, em Efésios 3, no verso 8, ele diz o seguinte: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Então o próprio Paulo se colocou como o menor dos apóstolos, ou seja, ele entendia que de todos os apóstolos, por ele não ter convivido com o Messias, ao contrário dos 12, por ele ter se convertido depois, e também porque no passado ele ter sido perseguidor da igreja do Messias, do corpo do Messias, ele foi colocado como o menor dos apóstolos, inclusive ele estava debaixo da autoridade de Pedro. Então colocar os escritos de Paulo acima de todos os apóstolos, acima das falas do Messias e acima da lei dos profetas é um absurdo, gente. Porque isso é totalmente contra a regra de autoridade que é muito clara nas Escrituras, da qual toda a igreja primitiva no passado seguia. Paulo só veio depois. Por isso que as cartas de Paulo, no nível de autoridade, devem ser colocadas em último. Entenda que eu não estou menosprezando os escritos de Paulo, não estou dizendo que eles não são importantes. Eles são sim importantes. Tem muitas coisas essenciais nas cartas de Paulo que só acrescentam no nosso entendimento. E eu não estou menosprezando a figura de Paulo. Ele foi essencial no propósito de evangelização. Só estou dizendo que é um erro grande muitos cristãos aí no meio religioso colocarem os escritos de Paulo acima de todos os demais escritos contidos na Bíblia, que deveriam ser o nosso alicerce, antes das cartas de Paulo. É esse o ponto, porque as cartas de Paulo só vieram depois. E entenda que o problema nunca está em Paulo, mas sim na interpretação que foi deturpada em cima das cartas dele, principalmente pelo Império Romano, que depois culminou também no meio protestante evangélico. Olha o que Pedro falava acerca de Paulo, em 2 Pedro 3, a partir do verso 15. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então Pedro mesmo já estava demonstrando que naquela época já havia uma deturpação em cima dos escritos de Paulo, e que o problema nunca esteve no apóstolo Paulo, mas sim nas pessoas que não compreendiam a linguagem que ele utilizava, porque ele sempre utilizou de uma linguagem mais culta, de uma linguagem mais profunda, que nem todos conseguiam compreender. É por isso que deturparam tanto os escritos de Paulo. E é por isso que muitos não entendem quem Paulo realmente era, no que ele se baseava. E não, ele não era esse personagem rebelde contra a lei, contra os ensinamentos do Messias que muitos querem pintar. De forma alguma, ele estava totalmente de acordo com a lei e com os profetas. Assim como o Messias, assim como os apóstolos, ele tinha a Torá e os profetas como base e alicerce. E ele mesmo deixou isso muito claro. Só que esses textos costumam passar muito despercebidos no meio religioso. Veja só em Atos 24, quando Paulo estava sendo acusado de muitas coisas pelo conselho religioso da época. No verso 14. Contudo, confesso-te que sirvo sim
ao Deus de nossos pais como discípulo do caminho, a que denominam seita. Creio em tudo o que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas, depositando em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Ou seja, nessa fala de Paulo aqui é muito claro que ele estava totalmente de acordo com a lei e com os profetas. Ele nunca pregou contra a lei e contra os profetas como muitas pessoas querem intitular. Ele apenas foi muito mal interpretado, porque o que Paulo sempre combateu foi o legalismo que havia na sua época, onde pessoas quiseram acrescentar várias doutrinas humanas que, querendo ou não, geravam fardo pesado nas pessoas e que eram contra a própria lei do Eterno, da qual Paulo sempre defendeu. Em Atos 25, no verso 8, mais uma vez ele enfatiza: então Paulo tomou a palavra em sua defesa. Em verdade, não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo, ou tampouco contra o César. Mais uma vez, Paulo enfatizando que ele estava de acordo com a lei, ele estava de acordo com a Torá, ele nunca foi contra. O problema é que as pessoas querem se basear com suas óticas greco-romanas pagãs nos escritos de Paulo da tradução em português, com toda a lavagem cerebral que sofreram, e ainda colocando os escritos de Paulo como autoridade máxima das escrituras para trazer essa ideia enganosa de que hoje não existe mais lei e que hoje é só a graça que te torna conivente com o pecado. É por isso que muitos estão tão distantes dos ensinamentos genuínos do Messias, porque o próprio Messias, em Mateus 5, verso 17, ele deixou muito claro: eu não vim para abolir a lei, mas sim para cumprir. E esse cumprir, o sentido original, é de torná-la plena, torná-la completa, trazer o real sentido, trazer a finalidade da lei. E ele ainda continua: com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. O que o Messias está dizendo aqui? Que enquanto existirem céus e terra, a lei ainda está em vigor, a lei ainda vale. Mas as pessoas insistem em negar essa fala muito clara, muito explícita do Messias, se utilizando de textos deturpados e com interpretações errôneas das cartas de Paulo, com a ótica greco-romana pagã. Mateus 19, verso 16, mais uma vez o Messias enfatizando a importância dos mandamentos. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o. Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus. Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Que mandamentos será que o Messias estava falando? Inclusive, na continuação é descrito o seguinte: ao que ele perguntou quais, e Jesus lhe respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que o Messias está citando aqui? Mandamentos contidos na própria Torá, na própria lei do Criador, da qual ele tinha como alicerce e da qual todos nós também devemos ter como alicerce, porque a Torá aponta para o Messias. O Messias é a real finalidade da Torá. Ele é a Torá viva que desceu dos céus. Por isso que nós devemos ter a Torá que aponta para o Messias como nosso alicerce. Em João 14, no verso 15, mais uma vez ele diz: se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E na continuação, a partir do verso 20, e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, mais de 3 textos aqui, fora outros que eu poderia citar aqui também, onde o Messias deixa claro que ele se baseava na lei do Criador, que ele obedecia e era sujeito à lei do Criador, que ele nunca pregou contra a lei do Criador, ele nunca disse que viria abolir a lei, muito pelo contrário, ele sempre enfatizou que ele estava totalmente de acordo com a lei e com os profetas, algo que o próprio Paulo, inclusive, enfatizou. Só que o problema é como seus escritos foram muito mal interpretados com o tempo. O apóstolo João, que é outro que conviveu muito tempo com o Messias, também sempre enfatizou a importância da lei e dos profetas, onde ele diz em 1 João 2, a partir do verso 3, e temos certeza de que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda sua palavra,
neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Ou seja, o que o apóstolo João está dizendo aqui? Que o mandamento do qual ele estava escrevendo não era o mandamento novo, mas sim o mandamento antigo, da qual ele já conhecia há muito tempo. E esses mandamentos são justamente a lei que o Criador instituiu para o seu povo, na aliança que ele fez com o seu povo. O próprio Pedro, que dos apóstolos ele era o de maior autoridade, não que ele era um papa ou como se fosse um intermediário entre o Criador e os homens, como a ideia da Igreja Católica quer trazer, mas sim que no nível de autoridade, ele é o que dava a palavra final. Mas havia sim uma harmonia e uma união na Igreja primitiva, onde todos tinham direito de voz. Mas fato é que a autoridade do Messias foi sim primeiramente concedida a Pedro. E Pedro demonstrou que ele estava de acordo com a lei e com os profetas. Veja só. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Ou seja, Pedro demonstrando que estava de acordo com a Torá, que estava de acordo com os profetas que enfatizaram a importância da Torá. E ele era a autoridade máxima da igreja primitiva. E Paulo estava sujeito a ele. Ou seja, Pedro enfatizou a importância da Torá. Se Paulo estivesse contra a Torá, então nós deveríamos se basear em Paulo e não em Pedro? É sério isso? Mas sabemos que nem é o caso. Paulo nunca esteve contra a Torá do Criador. E ainda que estivesse, a autoridade que foi constituída pelo Messias na igreja primitiva deveria ser respeitada. E Paulo mesmo disse, dos apóstolos eu sou o menor. Ou seja, os escritos dele no nível de autoridade devem ser colocados por último. E mais uma vez, isso não é menosprezar os escritos de Paulo, porque lá tem muitas informações importantes, mas sim respeitar a autoridade que foi constituída pelo próprio Messias. E os 12 que andaram com ele estão acima dos demais discípulos, inclusive de Paulo. Tiago era outro dos 12 que conviveram com o Messias, e ele também deixou claro o zelo e a observância que ele tinha em cima da Torá do Criador. Veja só, Tiago 1, a partir do verso 22. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Tiago aqui está falando da lei do Criador, da lei que nos protege. Afinal, os mandamentos do Pai sempre foram para nos proteger da gente cair em pecado, porque pecado é transgressão da lei, como o próprio apóstolo João falou em 1 João 3, no verso 4. Fora que Tiago, no capítulo 2, ele faz um discurso muito bonito que, com certeza, Martim Lutero e muitos protestantes e muitos católicos também não devem curtir muito. É por isso que talvez Lutero não gostava da carta de Tiago, né? E quis tirar a carta de Tiago da Bíblia. Porque em Tiago, no capítulo 2, Tiago fala que a fé sem obras é morta, que não adianta nada você dizer que crê, mas se você não ter obras. E a fé que nós devemos ter é a mesma fé que Abraão também tinha. E a fé de Abraão foi demonstrada por meio de sua obediência ao Criador, e obediência por meio do cumprimento das leis e dos mandamentos do Criador. É a consequência natural de alguém que está no Messias, de alguém que está verdadeiramente protegido e de alguém que está verdadeiramente confiando no Pai. E tem algumas pessoas que dizem, não, mas o Messias falou que a lei hoje é só amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Tá bom, mas o que seria esse amor ao Criador e esse amor ao seu próximo? O amor ao Criador é refletido por meio dos 4 primeiros mandamentos. E o amor ao próximo é refletido pelos outros 6 mandamentos, dos 10 principais mandamentos, que é basicamente o resumo da Torá. Ou seja, o amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo não é um novo mandamento completamente diferente do anterior, mas sim um resumo de toda a Torá,
que sem o amor, o cumprimento de nada adianta. E esse amor é quando estamos no Messias, é quando renascemos por meio da rua, é quando transformamos em nova criatura. E o próprio Messias, por estarmos nele, vai nos capacitando para nos amoldarmos cada vez mais ao exemplo, o caráter e a conduta dele. E ele foi alguém que cumpriu zelosamente toda a Torá do Criador. E outra, você sabia que o mandamento amarás a Deus sobre todas as coisas está em Deuteronômio 6, no verso 5, justamente na citação do Shema Israel? E que o mandamento do amarás ao teu próximo como a ti mesmo está em Levítico 19, no verso 18? Então, na própria Torá estão esses mandamentos que foram colocados como resumo de toda a Torá. Como que a Torá foi abolida, gente? Sendo que quando o Messias disse todas essas coisas, ele estava citando a própria Torá do Criador. Então, o que eu quis dizer nesse vídeo é que é um engano muito grande as pessoas quererem usar alguns textos mal interpretados das cartas de Paulo para trazer essa ideia da lei abolida. E ainda que Paulo realmente estivesse pregando contra a Torá, deveria ser respeitada essa autoridade, e os escritos de Paulo sendo colocados como os últimos no nível de autoridade. Mas sabemos que Paulo nunca esteve contra a Torá do Criador, como os textos mesmo que eu citei aqui. Fora que ele falou: se alguém pregar uma mensagem diferente do Evangelho de Cristo, que seja anátema. Cristo disse que a lei não foi abolida, que ele não veio abolir a lei. Então, se Paulo supostamente dissesse que a lei foi abolida, então ele deveria ser anátema e não exaltado no meio cristão religioso como muitas pessoas querem titular, com toda essa deturpação que eles acreditam. Então não, a lei não foi abolida. Inclusive, recomendo aos irmãos que assistam um vídeo que eu postei aqui no meu canal também para entender quais leis que hoje nós não precisamos mais cumprir. Porque realmente algumas leis passaram por modificação, mas isso não significa que toda a lei foi abolida, que toda a lei deve ser descartada. Até porque essa divisão de Velho e Novo Testamento culmina para esse entendimento errôneo da teologia da substituição. Nunca se tratou de testamento, mas sim de aliança. E a aliança antiga não foi abolida, ela foi renovada, ela foi restaurada com o Messias. É esse o conceito verdadeiro. Então sim, houve algumas modificações, mas a lei nunca foi abolida. E isso é um engano tremendo, porque a sua base, assim como a base do Messias, deve estar na Torá e nos profetas. É a Torá e os profetas que veio primeiro. Depois vieram os 4 evangelhos, e só depois as cartas dos discípulos. E esse é que deve ser o nível de autoridade que você deve colocar. Primeiro você lê a Torá, que é a base. Depois você lê os profetas, que é baseado na Torá. Depois você lê os evangelhos, que são baseados na Torá. Depois você lê os escritos dos 12 discípulos, que pelo menos estão nas Escrituras, que também são baseados na Torá. E por último você lê os escritos do apóstolo Paulo, que também são baseados na Torá. E se por algum motivo algum desses escritos não fossem baseados na Torá, então que você descarte esses escritos, porque todos devem estar em harmonia. As escrituras não podem se contradizer e a base de todos devem ser a mesma base da qual o Messias utilizava, a base sendo na lei e nos mandamentos do Criador. Pois, como eu disse, a lei sempre apontou para ele. Em Romanos 10,4, inclusive, carta de Paulo, é dito que o fim da lei é Cristo. E alguns religiosos, com essa interpretação e com essa ótica pagã, romana, grega, interpretam que esse fim indica término. Mas isso é um engano, pois a palavra original, ela indica o fim no sentido de finalidade, de propósito, de objetivo. Ou seja, o objetivo, a finalidade, o propósito da Torá é o Messias. É isso que esse texto quer dizer. Então percebe todo o engano que foi sendo colocado nesse meio religioso, e é por isso que muitos hoje têm essa ideia enganosa da lei abolida. E essa ideia vem do anticristo, pois se você analisa no original o significado da palavra anomos, que é utilizado inclusive em Mateus 7,23, o anomos é o transgressor da Torá. E o anticristo é chamado de anomos, porque ele é o transgressor da Torá. Ou seja, todos aqueles que pregam contra a Torá estão sendo usados pelo espírito do anticristo, porque a Torá é para o nosso bem, para a nossa proteção, e ela aponta para o Messias. Não existe a Torá sem o Messias, como o judaísmo quer apontar. E não existe o Messias sem a Torá, como a grande maioria do cristianismo também quer apontar. É o Messias e a Torá apontando para o Messias. É esse o conceito verdadeiro, que inclusive é relatado nas Escrituras. Então que você tenha uma ótica hebraica ao ler as Escrituras e entenda e respeite esse nível de autoridade que é colocado, em você se basear primeiramente naquilo que foi escrito primeiro,
para depois você se basear naquilo que foi escrito por último. E aí você vai perceber toda a harmonia que há nas Escrituras, inclusive nas cartas de Paulo. É só você ler com a ótica correta. Então, o nível de autoridade, Torá, profetas, evangelhos, cartas dos 12, como Pedro, João, Tiago, Judas e depois as cartas de Paulo. Todas são importantes, todas são essenciais e todas elas apontam para o Messias, apontam para o plano de redenção da humanidade e tudo aquilo que ele fez ao nosso favor. Então é isso, meus irmãos, é isso que eu queria dizer, que você busca ao Pai, que você busque o refúgio nele, que você não despreze a lei do Criador como muitos fazem, porque a lei está para nos auxiliar. E se realmente a lei tivesse sido abolida, então não haveria mais pecado. Mas o que nós vemos neste mundo aqui é que o pecado está se reinando cada vez mais. E por quê? Porque justamente a grande maioria das pessoas se apartaram dos mandamentos do Pai, inclusive muitos que hoje estão aí no meio religioso cristão. Por isso que, infelizmente, estão tão enganados. Que a verdade do Pai seja restaurada, que a gente faça techuvá, o retorno ao caminho original. E o caminho original inclui estar totalmente alinhado com a vontade do Pai. E a vontade do Pai é expressa por meio do cumprimento dos seus mandamentos. Que todos vocês fiquem na paz e que a Shalom do Pai alcance todos vocês em nome de Yahushua, nosso Messias e Redentor.